Foi sancionada pelo prefeito Mário Hildebrand na última sexta-feira a Lei número 8.792, de autoria do vereador Alexandre Matias, do PSDB, que determina a inclusão do símbolo do autismo nas autorizações de estacionamento preferencial emitidas pela Diretoria de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, CETERB. Para falar dessa e outras leis e trabalhos no Legislativo Municipal, eu recebo aqui na CBN, então, o parlamentar Alexandre Matias, que é o líder do governo na Câmara de Vereadores. Vereador Alexandre, muito bom dia. Bom dia, Denise, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Uma satisfação poder mais uma manhã estar aqui com vocês, conversando um pouquinho da nossa atuação na Câmara de Vereadores. Pois é, e teremos muitos assuntos em pauta nessa conversa, vereador. Como é que se chegou a essa lei que inclui o símbolo do autismo nas autorizações de estacionamento preferencial aqui na nossa cidade? Denise, eu desde o início do meu mandato, que diga-se de passagem é o primeiro, né? Nós estamos aí na primeira legislatura, assumimos dia 1º de janeiro de 2017 e eu tenho tido um olhar bastante forte com relação às questões sociais, né? Essa não é a primeira lei que de minha autoria relacionada ao autismo. Nós já tivemos a sanção de uma lei que dá prioridade de atendimento nas filas de mercados, de instituições bancárias e do setor público, também aos autistas, em função aí de algumas situações que eu acabei presenciando, né, de autistas severos, com dificuldade em momentos em que a cidade passava aí por umas cheias e o mercado bastante movimentado. Eu via a dificuldade que uma mãe de um autista, tendo uma crise, né, e tendo que submeter a uma grande fila ainda para poder fazer o pagamento das suas compras. Então, com essa sensibilidade, apresentei uma lei à Câmara de Vereadores que dá a prioridade. Essa lei já está sancionada, ela está em vigor. Depois, diante da dificuldade e pela complexidade do autismo, né, que diferente de uma outra deficiência visível, né, o autismo ele é muito complexo porque olhando para o rosto de uma criança, tu não consegues detectar se ela é autista ou não. Então, algumas mães trouxeram para mim a dificuldade que estavam tendo, até de discriminação, porque, infelizmente, algumas pessoas acabavam duvidando se realmente aquela criança era autista e da necessidade dela se utilizar da fila prioritária ou não. Diante disso, nós também aprovamos na Câmara de Vereadores uma lei onde a Prefeitura ela fornece uma carteirinha do autista, facilitando a identificação e dando essa tranquilidade para as mães e para os acompanhantes dos autistas para poder se utilizar dessa prioridade nas filas. E também nessa tocada, a gente apresentou agora recentemente à Câmara de Vereadores a possibilidade dos autistas e acompanhantes se utilizarem das vagas de estacionamento prioritárias, aquela para os deficientes. E não só isso, que fosse incluído também na autorização, aquela que fica no painel do carro, ao lado do símbolo universal dos deficientes, que é aquela foto do cadeirante, que também tem o símbolo do autismo, que é aquele laço com quebra-cabeça, também para dar a notoriedade, né, dessa doença que é o autismo. Para entender, vereador, nesse caso aqui, o símbolo do autismo nas autorizações de estacionamento preferencial seria diretamente para o motorista comprovadamente ser autista, alguém que sempre está com essa pessoa autista, um motorista que não tem o problema, não tem, né, a deficiência, mas ao mesmo tempo ele sempre está acompanhando um autista? Na realidade, o que acontece? Para se ter a possibilidade de se utilizar uma dessas vagas especiais, tem a necessidade de se comprovar junto ao órgão competente, que é a Secretaria Municipal de Transportes, né? É necessário que se leve lá a carteirinha do autismo para aqueles que tenham, ou então um atestado médico, e aí vai ser feito o cadastro do veículo, né, com a placa daquele veículo, vai ser feito o cadastro no sistema da Secretaria Municipal de Transportes e vai receber o motorista, o proprietário do veículo, essa plaquinha que eu dizia, né, que quando ele estacionasse ou se utilizar dessas vagas, se coloque essa plaquinha no painel do carro. A mesma coisa como acontece também com os idosos, né, que precisam ir até o CETERB para que seja confeccionada essa plaquinha do idoso e que se possa utilizar
essas vagas relacionadas aos idosos. Também tem isso para os deficientes e agora também os autistas e seus acompanhantes poderão se utilizar dessa possibilidade. Então aqui pode ser estendido para aquele pai, para aquela mãe que tem uma criança autista. Exato. Então os pais vão lá e cadastram o seu veículo junto ao CETERB e aí recebe as orientações para ter também, inclusive, esse símbolo do autismo ali na hora de identificar o veículo, podendo Exatamente. Utilizar aquela vaga especial. Perfeito, Denise, é isso mesmo. Vereador, sobre essa carteirinha do autista, o senhor tem um número aproximado de famílias que já foram buscar, que a Prefeitura já fez essa confecção de carteirinhas do autista aqui na cidade? Olha, eu não tenho o número final, Denise, mas eu tenho acompanhado para e passo junto à AMA, né, que é a Associação Municipal aqui dos Amigos dos Autistas, e tem tido uma busca bastante grande, né, justamente por essa questão de constrangimento que, infelizmente, algumas mães acabam passando pela dúvida que até algumas pessoas que estão na fila ou até os próprios comerciantes acabam colocando com relação à criança, se ela é ou não autista, né? Então, essa carteirinha ela trouxe uma tranquilidade, porque ela dá a legitimidade de que aquela criança ou aquele adulto, enfim, aquela pessoa, ela é realmente portadora de autismo. Seguimos com outros assuntos em pauta também, outras leis, por exemplo, aqui a Lei de Doação de Alimentos, que divide a responsabilidade por quem doa e quem recebe. Já foi colocado esse assunto aqui em outras oportunidades com você mesmo, vereador. Como é que funciona essa lei? Vamos relembrar então para a nossa audiência essa Lei de Doação de Alimentos que divide essa responsabilidade por quem doa e quem recebe. Denise, essa foi uma lei que repercutiu bastante, né? Haja vista como é sensível a questão do desperdício de alimentos, né? Nós nada mais fizemos do que desburocratizar um pouco a legislação para incentivar o comércio, os restaurantes, quem trabalha com alimento, a doar esse alimento quando ele acabava sobrando. Por quê? Porque, só para a gente relembrar, a burocracia ela era um pouquinho severa no quesito doação de alimentos. O comerciante, o dono do restaurante, que tivesse a vontade de doar, mesmo após a doação daquele alimento, ele continuava com a responsabilidade do alimento, mesmo após a doação. Ou seja, se eu doasse uma quantidade de alimento a você, por mais que eu tivesse a boa intenção de doá-lo, mesmo que depois de algum tempo, por qualquer descuido seu no acondicionamento desse alimento, eu poderia ser responsabilizado juridicamente. E a lei, o que ela fez? Ela dividiu as responsabilidades. A responsabilidade de quem doa vai até o momento da doação, e a partir daquele momento, quem recebe o alimento é que tem a responsabilidade do transporte, do acondicionamento, de manter esse alimento nas condições que preconiza a nossa vigilância sanitária. Então, essa divisão de responsabilidades, ela possibilitou, ela incentivou mais para que os comerciantes efetivamente doassem os alimentos. Porque anteriormente, eu visitando alguns estabelecimentos, eles me diziam, olha, entre correr o risco daqui a pouco de eu ser responsabilizado civilmente por eu querer fazer o bem, eu prefiro colocar essa comida na lata do lixo, que assim eu tenho a certeza que eu não vou me incomodar. Então, com essa divisão de responsabilidade, a gente incentiva os comerciantes a fazer essa doação. Eu tenho acompanhado, temos alguns cases de sucesso, de pessoas que se sentiram incentivadas para a doação, e é muito importante a gente lembrar que não são os restos, né? É a sobra. Resto é aquilo que a pessoa, porventura, serviu e sobrou no prato. Isso ali vai ser descartado de qualquer maneira. Sobra, pegando o exemplo aqui dos vários restaurantes de buffet que nós temos na cidade, é aquilo que é colocado no buffet, ninguém toca e acaba sobrando. E aquilo ali muitas vezes era colocado no lixo e agora tem um incentivo a mais para que isso chegue nas pessoas mais necessitadas e que a gente consiga diminuir aí consideravelmente a fome. Nosso ouvinte Júlia Graciela pelo WhatsApp está perguntando e pedindo mais esclarecimentos de que forma então que vai chegar esse alimento que sobrou no restaurante, sobrou ali no buffet, não foi tocado por nenhum consumidor, mas sobrou aquela refeição até as pessoas que mais precisam. Olha, a gente colocou como parâmetro na lei que essa doação fosse feita de CNPJ para CNPJ, ou seja, que o comércio que tenha a manipulação de alimentos tem a necessidade de fazer a doação para uma associação que tenha um CNPJ. Porque, nesse momento, tanto quem doa vai ter um documento de quem recebe, dizendo que a partir daquele momento
eu estou responsável por esse alimento, eu tenho as condições legais de acondicionamento desse alimento, de transporte desse alimento, e também quem está recebendo, da mesma forma, vai dar um documento dizendo, olha, a partir de agora, né, esse alimento tem tantas calorias, é composto de tanto, tem validade de tanto tempo, enfim, é um documento mútuo que vai dar a tranquilidade para as duas partes poderem conduzir aí esse alimento da melhor maneira possível. Vereador Alexandre Matias, e a lei que permite gratuidade na inscrição de concursos públicos para quem trabalhou em pelo menos 2 eleições nos últimos 5 anos? Olha, eu tenho acompanhado, né, e algumas pessoas aqui da Justiça Eleitoral me procuraram, um pouco preocupados com a baixa adesão na convocação que é feita através da Justiça Eleitoral para participar como mesário nas eleições. E a gente sabe da complexidade que é uma eleição e que se não tiver essa participação das pessoas, por mais eletrônico que uma eleição possa ter, não vai se conseguir chegar ao êxito, porque nós precisamos ter a mão de obra ali de conferência de documentos para se ter uma eleição da forma mais tranquila e mais correta possível. E diante desse dado de que a gente tem, infelizmente, uma participação cada vez menor, a ideia da lei foi que a gente pudesse estimular de alguma forma essas pessoas que doam aí o seu domingo, né, em prol aí da cidadania, para que eles recebessem alguma coisa em troca. E dessa forma a gente construiu, junto com a Prefeitura Municipal de Blumenau, com o auxílio total aí da Justiça Eleitoral, essa lei que ela permite ao mesário que participe de 2 eleições consecutivas, caso ele tenha o interesse de participar de um processo seletivo, de um concurso público municipal, a Prefeitura vai isentar essa taxa de inscrição dele, obviamente, para que até sirva como um estímulo, até sirva como uma premiação por todo esse trabalho voluntário que é feito nas eleições aqui no nosso município. E aqui, nesse caso, 2 eleições consecutivas, vale primeiro e segundo turno? Não, seriam 2 eleições municipal e estadual, né? Num arco aí de 2 anos. Então, em caso de segundo turno, naquele momento do pleito, estaria valendo apenas uma participação. Exatamente. Então, a ideia é justamente que se tenha uma continuidade, né? Que a pessoa não só acabe contribuindo numa eleição, mas que isso acabe realmente sendo um ato de civismo e que ele possa contribuir da melhor forma possível para o resultado das eleições. Aproveitar esse campo, esse assunto eleições, vereador Alexandre Matias, líder do governo, PSDB, o senhor inclusive é o presidente do partido aqui na nossa cidade, né? Exatamente. Como é que está o trabalho, inclusive, da legenda e principalmente o seu nome para o próximo pleito? Olha, Denise, a gente sempre diz que na política tudo é muito dinâmico, né? A gente está aí há um pouco menos de um ano da eleição municipal. Tenho trabalhado desde o primeiro dia do nosso mandato, visando dar o respaldo àquelas quase 3 mil pessoas que votaram na gente lá em 2016. E da mesma forma, a gente está construindo a eleição para o ano que vem desta forma, pautado no trabalho, pautado em ouvir as pessoas. Eu hoje sou candidato à reeleição, né, a vereador aqui na cidade de Blumenau, mas te confesso que, como eu te disse, na política tudo é muito dinâmico, né? A gente já viu aí recentemente algumas situações de candidatos que até em cima da hora iam ser candidatos a uma coisa e depois acabou mudando. Tivemos aqui, né, nomes fortes do partido aqui mesmo em Blumenau, que surpreenderam o seu eleitorado, né? Exatamente. Então, mas eu acredito até pela juventude, por ser vereador de primeiro mandato, acredito que a reeleição seja o caminho natural para mim, vereador Alexandre Matias, e nós também, como você falou, por sermos presidente municipal da sigla, também estamos num trabalho contínuo de formar uma melhor nominata possível de candidatos a vereador, né? É importante que as pessoas elas tenham a noção de que se nós tivermos sempre os mesmos como candidatos, nós vamos ter também sempre os mesmos representantes, né? E que se as pessoas, e isso é uma virtude que eu percebo na nossa comunidade como um todo, que todos têm se interessado cada vez mais pela política, né? Muitos de forma mais crítica, mais ríspida,
mas é importante a gente lembrar essas pessoas que é importante essa participação dessa forma, mas é importante talvez também não ficar só no campo das ideias, não ficar só no campo das palavras, mas às vezes se colocar à disposição e tentar mostrar na prática, colocar aquelas ideias que tanto às vezes são colocadas nas mídias sociais, por exemplo, efetivamente na prática, porque a gente vê muitas pessoas às vezes criticando a classe política, criticando qualquer proposição de projeto de lei, mas é importante que a gente também convoque essas pessoas para sair do sofá, para sair de trás da tela do computador e vir se colocar à disposição para disputar as eleições, né? Às vezes a gente precisa também dar uma oxigenada e essas pessoas também são bem-vindas no processo eleitoral. O PSDB vai colocar candidato próprio para disputar a Prefeitura de Blumenau? Vai apoiar algum outro candidato? Por exemplo, o senhor nesse momento é líder do governo, dentro do governo do prefeito Mário Hildebrandt. Em caso de uma disputa pela reeleição do prefeito Mário Hildebrandt, o PSDB apoiaria essa ideia, lançaria candidato próprio? Denise, é importante nós lembrarmos que a última eleição municipal teve como vencedor o PSDB. As pessoas votaram 45 na urna, que é o nosso número, e elegeram Napoleão e Mário prefeitos. Com a saída do ex-prefeito Napoleão, obviamente e naturalmente quem assumiu foi o prefeito Mário. Só por esse motivo, né, nós já temos a parceria já do primeiro dia de governo desse governo com o PSDB, porque éramos governo, e agora com o prefeito Mário Hildebrandt, mesmo ele sem partido, nós continuamos essa parceria, haja vista que eu sou o líder do governo do prefeito Mário. Nós já fizemos o convite para o prefeito em algumas ocasiões, para que ele venha se filiar ao PSDB e dispute a eleição do ano que vem pelo nosso partido. E o prefeito colocou de que nesse momento ele está 100% dedicado à gestão da prefeitura e que ele vai tomar a decisão partidária, política, de filiação somente no ano de 2020. Até esse momento o PSDB vai aguardar a decisão do prefeito Mário Hildebrandt e somente após a decisão dele é que o partido vai tomar uma decisão com relação a si. Digo isso por quê? Porque pode ser de que o prefeito venha se filiar no PSDB e o problema estaria resolvido com relação a nome de candidato, né? Nós temos uma orientação estadual de que as cidades acima de 200 mil eleitores, o PSDB teria candidato próprio na majoritária. Então, diante dessa orientação do PSDB estadual e desse aguardo ainda da posição do prefeito Mário Hildebrandt, com certeza nós vamos tomar a nossa decisão somente em 2020, depois da decisão do prefeito Mário Hildebrandt. Rapidamente, um assunto importante aqui na área da saúde. Você cobrou para que o governo do estado repasse recursos aos hospitais filantrópicos. Isso no estado como um todo, pontuando a cidade de Blumenau, essa cobrança maior envolvendo o governo do estado, vereadora? Olha, Denise, esse foi um assunto, eu sempre digo que com saúde e educação são duas bandeiras que a gente tem que ter muita seriedade quando se fala, né? Com relação à saúde, nós acompanhamos toda a cronologia que foi essa situação com relação aos hospitais filantrópicos, né? Primeiro, teve um projeto de lei na Assembleia Legislativa em que se criava um fundo estadual de saúde e que mais ou menos nesse valor de 190 milhões de reais seria destinado a esses hospitais filantrópicos. O governador Carlos Moisés, infelizmente, acabou vetando esse projeto, né? E a Assembleia Legislativa, por entender a importância dos hospitais filantrópicos para o estado de Santa Catarina, derrubou o veto. O que aconteceu depois foi que, constrangido com a derrubada do veto, o governador Carlos Moisés acabou abraçando a ideia e divulgando de que faria essa distribuição desse recurso aos hospitais filantrópicos. Isso foi no mês de junho, né? Eu usei a tribuna na última quinta-feira para criticar a demora no repasse desses valores. Só para se ter uma ideia, foi anunciado que para o Hospital Santa Isabel, que até então não recebia nenhum real, viriam 13 milhões de reais. E até a última quinta-feira, efetivamente não tinha vindo nenhum real. E esse dinheiro, esse valor esperado pelo governo, inclusive, a própria direção do hospital afirmou aqui no nosso microfone que é um dinheiro para cobrir as despesas de final de ano, mais do que necessário ter esse dinheiro, e esperam sim até o final do ano ter esse dinheiro à disposição. Exato. E te digo, Denise, que fiquei bastante satisfeito quando fiquei sabendo, recebi o retorno da administração do Hospital Santa Isabel na sexta-feira,
que o governador Carlos Moisés repassou a primeira parcela de pouco mais de 6 milhões ao Hospital Santa Isabel. Isso mostra, obviamente, que a nossa cobrança surtiu o efeito necessário, com certeza chegou aí até ao conhecimento do deputado Ricardo Alba, que é quem estava encabeçando essa ação aqui na cidade de Blumenau, e fiquei muito feliz, até falei no meu pronunciamento, que eu gostaria muito de queimar a língua, né, e que o governador do estado, Carlos Moisés, fizesse o repasse o mais rápido possível e, graças a Deus, isso já aconteceu na sexta-feira. Nosso ouvinte aqui, o Sandro Maciel, aqui de Blumenau, ele inclusive parabeniza o próprio trabalho do deputado estadual Ricardo Alba, fazendo menção inclusive a essa atuação dele. Ele que está sempre na nossa audiência aqui, Sandro Maciel de Blumenau. Muito bem, Sandro, verdade. Vereador, eu tenho um minutinho para colocar um assunto muito importante. Então, rapidamente aqui no que diz respeito a um requerimento à BRK sobre cobrança de esgoto em ruas que a rede ainda não passou. Pode isso? Olha, Denise, isso foi uma situação que me chamou muita atenção. Na última quarta-feira eu estive lá na Itopava Central e, para minha surpresa, verificando ali as demandas da comunidade, eu percebi que na fatura de uma residência que ainda não tinha passado na rua a tubulação da BRK ou da Odebrecht ou da Foz do Brasil, como preferirem, mas vinha na fatura a cobrança da taxa de esgoto. Então apresentei um requerimento à BRK questionando o porquê dessa cobrança, se essa cobrança existe em outras ruas, porque no meu ponto de vista isso é totalmente ilegal. Como é que o contribuinte... O trabalho ainda nem iniciou ali naquela rua? Vereador? Exatamente, nem iniciou. Então, como é que um contribuinte pode pagar uma tarifa de esgoto se ele não tem o benefício do serviço prestado? Então, nós vamos bater forte, até saindo aqui da rádio, eu tenho uma reunião lá na BRK agora para tratar desse assunto e outros. Essa reclamação aqui, no caso da pessoa, de qual local mesmo? Qual rua? É a rua... O bairro, pelo menos. Itopava Central, Central. Alfredo Ziloff, se não me engano, uma coisa assim. Mas na região da Itopava Central, na então Itopava veio esse Central veio o questionamento, nós estivemos lá em loco e vamos fazer as cobranças necessárias, até, quem sabe, abrindo uma comissão de vereadores para acompanhar a instalação dessas redes e também, mais importante ainda, a recuperação das vias, que é uma reclamação constante aqui da nossa comunidade. E a CBN vai acompanhar esse caso e também se coloca à disposição para ouvir representantes da própria empresa aqui, BRK, sobre essa situação, a cobrança de esgoto em ruas que a rede ainda não passou. Vereador Alexandre, muito obrigada por estar conosco. Um bom dia, tá? Eu que agradeço, Denise, por mais essa oportunidade. Me coloco sempre à disposição, quando necessitarem, para vir aqui novamente conversar com você e com a sua grande audiência. Alexandre Matias, PSDB, líder do governo na Câmara Municipal, presidente do partido aqui na nossa cidade.